Pessoal, continuando então, que eu estava dizendo sobre a regra do Z. Então a dica é o seguinte, toda vez que a gente forma uma letra Z entre duas paralelas cortadas pela transversal, ou seja, dentro dessa caixinha aqui, entre o R e o S, que a gente apelidou, significa que se tiver ângulo nas pontas, ou seja, esse ângulo aqui, ó, das pontas, se tiver ângulo aqui, ó, ou aqui no caso, né, que pode ser um Z ao contrário, assim, ó, os ângulos são alternos internos e congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então isso aqui é muito prático no sentido assim, que a gente vai usar bastante nos exercícios. Se, por exemplo, esse ângulo aqui é 30 graus, esse ângulo aqui é 30 graus também, ok? Porque eles são alternos internos. Se esse ângulo aqui, ó, se eu fizer o Z ao contrário aqui, ó, se esse ângulo aqui valia 40, esse ângulo daqui também vale 40, porque eles são alternos internos. Então a regra do Z ajuda bastante. E esse ângulo aqui, por exemplo, fiz o Z aqui, ó. Vamos supor que eu não tivesse esse ângulo aqui. Mas eu sei que tem um do lado. Então o que ó? Se esse ângulo aqui é 30 graus, esse aqui, ó, esse aqui, ele é 30 graus também. Tá vendo? Esse ângulo aqui é 30 graus. Só que eu quero saber quem é o do lado. Então o que eu faria? 180 menos 30. Por quê? Porque esses caras aqui, ó, tá vendo, ó, que formam um ângulo raso de 180 graus, ó, esse aqui, eles são sempre suplementares. Então se eu quisesse descobrir a partir disso, eu fazia 180 menos 5. Tá lá na teoria, ângulos suplementares. Eu teria que fazer 180 menos o ângulo aqui. Tá bom? Para descobrir o 6, se eu quisesse. E o 3 é igual ao 5. Tá? Pela regrinha do Z, 3 é igual a 5. Mas se eu quisesse descobrir o 6, bastava fazer 180 menos 5, porque a soma do 5 com 6 dá 180. São suplementares, ok? E, por fim, vamos falar dos colaterais. Colateral significa que eles estão no mesmo lado, ok? Aí vai depender, por que vai dividir o caso? Porque depende, se eles estão dentro da caixa, a gente chama de colateral interno. Se eles estão fora dessa caixa, a gente chama de, né, colateral externo. Então, por exemplo, 1 e 8. Colateral significa mesmo lado, ok? Então, o 1 e o 8, eles estão do mesmo lado e estão fora da caixa. Então, eles são colaterais externos, colaterais de fora. Outro colateral externo, 2 e 7. O 2 e o 7 estão do mesmo lado, mas eles estão fora dessa caixinha entre o R e o S. Então, 2 e 7 são colaterais externos. E olha só. E internos, 4 e o 5, certo? Tá vendo? Ó, mesmo lado, só que dentro da caixa. E o 3 e 6, mesmo lado, também, só que dentro da caixa. Então é 3 e 6 são internos, 4 e 5. E os colaterais, eles têm um caso muito especial, que eles são o único caso aqui que são suplementares. Todos os outros, oposto pelo vértice, correspondente, alternos, eles são congruentes, têm a mesma medida. Mas se você pega dois ângulos colaterais, tanto faz se for externo ou interno, eles são suplementares. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo 1, ele é suplementar ao ângulo 8. Quer ver eu te provar? Olha só. Vamos fazer uma provinha aqui, rapidinho. Vamos pegar esse ângulo 1. Ele, eu sei que pela regrinha do Z, olha o que acontece. Esse cara aqui, o 4, ele é o mesmo ângulo. Vamos fazer com 3, vai. Esse 3 aqui, ele é igual ao 5, porque ele é alterno interno, certo? Ele é alterno interno. Agora veja só. Então 3 é igual a 5. Só que o ângulo 6, ele é 180 menos o 5, certo? 180 menos o 5, como a gente mostrou. Só que o 6 ele é oposto pelo vértice com o 8. Então se a gente continuasse, o 6 é igual ao 8. E olha que interessante, mas o 6 é 180 menos o ângulo 5.
Só que o ângulo 5, você vê que coisa interessante. Ele é igual ao 3, que também é 180 menos 3. Ou seja, o que eu estou provando? Que o ângulo 8, né, portanto, o ângulo 8 é igual a 180 menos o 3. E o 3 é oposto pelo vértice com 1, então ele é 180 menos o 1. Então, olha que coisa legal que eu descobri. O 8 é igual ao suplemento do ângulo 1. Porque eles são suplementares, mas por quê? Porque eles são colaterais externos. E a mesma coisa se eu quisesse provar se fosse colateral interno. Ok? Então está demonstrado por que são suplementares, tá bom? Porque é uma sequência de equivalência aqui. Então, tabelinha para vocês copiarem no caderno. Copiem no caderno, copiem a dica e façam os desenhos, ok? Opostos pelo vértice, congruentes. Correspondentes, são congruentes. Alternos, congruentes. E colaterais, suplementares. Tá bom? Essa é a parte principal da aula de hoje. Entender essas diferenças, porque a gente vai usar isso bastante aqui na geometria daqui para frente. Um abraço em todos, vamos para os exercícios.